Venho novamente hoje para falar sobre os equívocos teológico-doutrinários sobre a ceia do Senhor. Julgo que é um tema que tem sido, enfim, objeto de mal-entendidos ao longo dos séculos, e estes mal-entendidos continuam ainda vigentes nos nossos dias. Razão pela qual senti-me a necessidade de, enfim, partilhar com os seguidores, as pessoas que me acompanham, esta pertinente temática. Desde logo, não vou entrar em fazer um enquadramento histórico-teológico, tal como costumo fazer nos meus vídeos, uma vez que já tinha gravado o vídeo anterior, que eu falei sobre as implicações da Páscoa. Pronto, os seguidores, ou pelo menos a pessoa que me está a ver, o senhor, a senhora que me está a ver, podem recorrer a este vídeo para, enfim, poder ter uma visão mais abrangente, uma visão mais holística sobre estas problemáticas, porque tanto a ceia do Senhor, sobre a ceia do Senhor e a Páscoa, a salvação da humanidade, são temas intrínsecos e indissociáveis que estão, do ponto de vista teológico, interligados, etc, etc. Razão pela qual não vou fazer este enquadramento, porque já está no vídeo anterior. Apenas vou cingir-me às questões, enfim, que se colocam, que podemos, enfim, tentar também esclarecer, dúvidas que surgem sobre essas questões. Desde logo, a ceia do Senhor é uma das grandes ordenanças estabelecidas por Senhor Jesus antes de enfrentar a cruz, e que resultou na sua morte e ressurreição e ascensão também aos céus. Ou seja, Jesus deixa essa ordenança à sua igreja para perpetuarem até a sua segunda vinda, que vai culminando também com a grande banquete celestial. Mas também nós sabemos que, tanto por pertinência e importância desta grande ordenança, os evangelhos, os sinópticos, falaram todos deste acontecimento. Começar por Mateus, Marcos, Lucas e também o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, também debruça sobre esta temática. Para dizer também que não vou entrar aqui, às vezes, algumas querelas doutrinárias que têm seguido na questão da perspectiva narrada da ceia do Senhor por apóstolo Paulo, que também o evangelista Lucas segue, e a perspectiva narrada por evangelista Marcos, que o evangelista Mateus, enfim, também seguiu. Apenas salientar que essas duas leituras sobre a ceia do Senhor não é que haja contradição. Apenas tem a ver mais com o estilo, isso na minha ótica, tem a ver mais com o estilo de cada autor. Mas apenas salientar que, apesar de não haver propriamente contradição, o apóstolo Paulo, o primeiro autor a debruçar, a fazer a narração sobre a ceia do Senhor, é o apóstolo Paulo, na primeira carta de 1 Coríntios, capítulo 11, que também Lucas, pelo menos segundo os teólogos, Lucas seguiu. E depois, o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos, que Mateus, enfim, também seguiu a linha orientadora sobre a ceia do Senhor, que Marcos, enfim, reduziu por escrito. Mas, como eu estava a dizer, não há contradição, como também não há propriamente contradição ou divergência em relação ao alcance teológico que a ceia do Senhor representa. Não há. Todas as denominações cristãs convergem-se que a ceia representa a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Não há problema sobre esta questão, o alcance último da ceia. A grande questão que se levanta aqui, grandes divergências, tem propriamente mais a ver com elementos que estão contidos na ceia do Senhor. Porque nós sabemos que Jesus tira pão e vinho e faz comparação com esses elementos. O pão como sendo o seu corpo e o vinho como sendo, enfim, como sendo sangue dele que será derramado
para a salvação da humanidade. É aqui que se levanta a questão de interpretação, nomeadamente, isto é meu corpo. Aliás, como vai dizer o apóstolo Paulo, logo no versículos 33, diz: e tendo dado graça, depois de pegar o pão, tendo dado graça, como é costume, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E depois, semelhantemente também, depois de cear, no mesmo ato ainda, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Desde logo, aqui a divergência tem a ver com estes elementos. Ou seja, nas denominações cristãs, sobretudo das mais importantes, nomeadamente os católicos e os protestantes, é da interpretação do significado de isto. Ou seja, isto aqui, a Igreja Católica entende que os elementos, tanto o corpo, tanto o pão e o vinho, simbolizam literalmente o corpo e sangue de Jesus Cristo quando se celebra a ceia. Ou seja, eles formalizam aqui uma doutrina da transubstanciação. Ou seja, os alimentos, esses alimentos, pão e vinho, passam automaticamente, no ato dessa celebração, quando são abençoados, passam a transformar no corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo. Com argumento, Jesus diz: isto é meu corpo, será dado por vós. Mas, entretanto, Martinho Lutero, com a reforma protestante, ele discorda deste entendimento. Ele formaliza um outro entendimento diferente, defendido pela Igreja Católica, no sentido que os alimentos, o pão e o vinho, não se transformam, não é transubstanciação, mas apenas consubstanciação. O que é consubstanciação? Que estes elementos não transformam no corpo e sangue de Jesus, mas tomam forma, corpo e sangue do Senhor Jesus. Essa doutrina chama-se consubstanciação, ou seja, dão cunho. A partir do momento que os elementos são abençoados, dão cunho ao corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas há outros grandes teólogos protestantes que divergem desse entendimento de Martinho Lutero, formalizando um outro entendimento que é a substanciação. Sobretudo, que esses elementos simplesmente são substâncias, não transformam no corpo nem no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pão e vinho não transformam no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Apenas são elementos que fazem analogia por aquilo que Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E esse entendimento é um entendimento que ganha mais adepto no meio evangélico-protestante, que muitas denominações continuam a seguir, entendendo que apenas os elementos pão e vinho apenas são substâncias, são meramente elementos que fazem analogia ao corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo. É um entendimento também que eu concordo e subscrevo. E passo a dizer porquê. Porque acho que há um erro aqui pela Igreja Católica, desde a Igreja Católica e também Martinho Lutero, mas sobretudo da Igreja Católica, porque eles quando tomam literalmente essa afirmação de Jesus Cristo, isto é meu corpo, quer dizer, não pode levar isso literalmente, porque fazem uma interpretação literal deste texto, cujo o Senhor Jesus afirma: isto é meu corpo, isto é meu sangue que será dado por vós. Isso é uma interpretação literal. Nós sabemos que a interpretação não pode cingir só a letra, tem que partir através de letra o espírito do próprio autor. Pelo menos isso é que se ensina do ponto de vista hermenêutico. Mas dizer que isto, aliás, é uma expressão típica que o Senhor Jesus usa em vários contextos. Jesus afirma que eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Jesus vem usando estes eu sou. Mas nós não podemos tomar isso literalmente de que é assim. É uma forma de Jesus passar a mensagem, fazer analogias formulações que ele veio usando para transmitir uma determinada verdade. Razão pela qual
Não podemos cair no erro que a Igreja Católica simboliza, que isto é o corpo do Senhor Jesus, que os elementos transformam-se logo no corpo e sangue de Jesus. Isto não corresponde à verdade, nem tem acolhimento bíblico. Mas também a doutrina de Martinho Lutero, a consubstanciação, não parece também credível, visto que dizer que os elementos não transformam no corpo e sangue de Jesus, mas ganham corpo aqui, também é uma falácia. E isto porque nós sabemos, em primeiro lugar, tudo que tem a ver com a espiritualidade, há sempre a presença constante do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos ensinar que onde estamos reunidos um ou dois, e mesmo estando nós sozinhos, Deus está connosco porque temos o Espírito Santo. Pronto. Mas essa ideia da consubstanciação não parece até propriamente mais plausível, na medida que, apesar de afastar um pouco da Igreja Católica, acaba por correr no mesmo erro que a Igreja Católica caiu. Pronto. E também dizer que a Igreja Católica, pelo menos, dá essa doutrina, não só que nós vemos a transubstanciação, que se evidencia na Eucaristia, na transformação visível. E depois faz aqui uma discriminação, porque só dão pão e não dão vinho já aos séculos passados, e que tem sido também, contrariado por muitos teólogos protestantes. E chegado a este ponto, estamos agora em condições de poder avaliar quem é que pode tomar ceia. Desde logo pode parecer uma pergunta muito fácil, fácil de responder, porque as pessoas concluem, as pessoas podem tomar ceia, pelo menos a tradição geral que se ensina, são as pessoas que nasceram de novo, converteram e depois deram um testemunho público da sua conversão através do batismo. Até aqui nem haja nada de mal nisto, pronto. Mas eu entendo como condição indispensável para tomar a ceia não é necessariamente o batismo, é a pessoa nascer de novo, confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A partir daí, a pessoa está habilitada, a meu ver, insisto novamente, para poder tomar ceia, porque ceia é um momento de comunhão que a Igreja faz com o Senhor Jesus Cristo. Ora, a partir do momento que a pessoa converte, essa pessoa está habilitada a tomar ceia e já faz parte do corpo do Senhor Jesus Cristo, já faz parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. De modo que não me parece que tem que, ser obrigatoriamente que a pessoa tem que batizar para tomar ceia. Agora, é verdade também que eu percebo porque há um crivo de que a pessoa tem que batizar para tomar ceia. Porque a partir do momento que a pessoa nasce de novo, que a pessoa converte, que a pessoa identifica-se com a mensagem do Evangelho, é claro que essa pessoa está logo, parece imbuído, no bom sentido do termo, para poder corresponder a todas as exigências bíblicas, nomeadamente dar um testemunho público. A pessoa vai querer isso, pronto. Porque se a pessoa converte e não quer batizar, alguma coisa não bate bem, pronto. Por isso eu estou a dizer que eu compreendo que a Igreja tenta impor este crivo aqui de batismo como sendo condição necessária para tomar ceia. Mas, também de outra forma, eu entendo que não deve ser um crivo, que inultrapassável. Não, porque a partir do momento que a pessoa converte, ele pode tomar ceia. Isso é a primeira questão. A outra questão é que se um crente pode privar-se da ceia do Senhor, obviamente eu entendo que não. Não pode. Por quê? Porque é uma ordenança que, remota e toca a comunhão que a Igreja usufrui com o Senhor Jesus Cristo. E esta comunhão é uma comunhão permanente, nós sabemos, mas que se evidencia de forma mais clara e notória com a ceia do Senhor. Logo, o crente não pode privar. Mas nós sabemos também que o crente não pode tomar ceia indignamente. O que é indignamente? Como o apóstolo Paulo diz, na condição do pecado. Quer dizer, uma pessoa que vive deliberadamente no pecado e que não tem a noção da própria, que não quer arrepender-se, que não está a procurar uma vida de santidade, esta pessoa não pode tomar ceia, não pode. Esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo diz: examina-se a si mesmo e depois toma a ceia. Porquê? Porque tomando ceia indignamente nestas condições, ela atrai muitas consequências que o apóstolo Paulo vai explicar nos versículos que nós vemos quase no fim.
tal como a igreja de Corinto fazia, e a consequência disso havia muitos fracos e doentes, e até alguns morreram em consequência desta ofensa de tomar indignamente ceia do Senhor. Por isso eu estou a dizer, respondendo diretamente à pergunta, acho que todos os crentes são obrigados a tomar ceia. Ao mesmo tempo, são aqueles que estão bem espiritualmente que podem tomar para não atrair essas consequências. Mas também é importante salientar que nós não podemos ficar temerosos deste capítulo 11 para não tomarmos a ceia. Aliás, como diziam alguns teólogos, o diabo tem usado estas passagens para privar muitos crentes de tomar parte nesta comunhão. Porque quando vêm as consequências que foram descritas aqui, nomeadamente fraqueza, doença, até morte, por causa de tomar ceia indignamente, muitos ficam assustados e fazem questão às vezes de privar, não tomar ceia. Acho que é uma postura que não é correta, porque a partir do momento que nós vamos a ceia, temos que pedir perdão dos nossos pecados e pedir perdão e procurar, como diz o apóstolo Paulo, com os nossos atos demonstrar que nós, de facto, arrependemos. Pronto. A partir daí, a pessoa está em condições de tomar ceia. Deus perdoa. Não há pecado que Deus não perdoa, exceto blasfema contra o Espírito Santo, mas que acreditamos que os crentes genuínos no Senhor Jesus não praticam. Pronto. A partir daí, a pessoa pede perdão do seu pecado e toma a ceia. Até porque ninguém, se ser por causa de não pecar, ninguém poderia tomar ceia, porque nós estamos sistematicamente a pecar, quer seja de forma deliberada, quer seja inconsciente, e até aqueles pecados ocultos que nem sequer sabemos. Se é por este crivo, ninguém estaria em condições de tomar ceia. Mas aqui é uma ideia de nós reconhecermos a nossa condição, pedir perdão a Deus e poder beneficiar desta grande ordenança de tomar ceia. Por isto, minha irmã, meu irmão que me está a ouvir, não prive desta grande ordenança. Mas também é importante procurar coordenar a sua vida com a santificação e procurar viver cada dia na dependência de Deus e poder pedir sempre perdão a Deus, não só pelas ofensas que fazemos a Deus, mas também com o nosso próximo e reparar esses erros e poder também estar a tomar ceia do Senhor, não privar desta grande ordenança. A outra questão que se coloca aqui sobre a questão da ceia é que as pessoas que estão na disciplina podem tomar ceia. Disciplina da igreja, embora há tradição de igrejas que não aplicam disciplina. Sobretudo mais pendor de igrejas tradicionais, algumas dessas igrejas não aplicam disciplina, eclesiástica, no sentido da igreja, disciplinar irmão com privar de determinados benefícios da igreja, etc, etc. Logo, essa questão, eu respondo, será que uma pessoa de disciplina pode tomar ceia? Não é uma resposta propriamente taxativa, na medida que tem que ter em atenção as particularidades da situação. É claro, eu entendo que, numa primeira vista, se uma pessoa está na disciplina e essa pessoa reconhece a própria disciplina e reconhece a sua condição e pede perdão a Deus, apesar de disciplina continuar ainda a vigorar para poder testar se de facto os humanos às vezes não sabem se a pessoa está genuinamente arrependida ou não e tem sempre aquele tempo de disciplina. Enquanto esse tempo está a decorrer, se a pessoa mesmo está na sua consciência clara que de facto arrependeu e Deus também sabe, eu acho que já pode tomar ceia. Nem a igreja pode proibir isso. Pode tomar ceia nestas condições. Apesar de continuar na disciplina, mas se ele reconhece que de facto pecou e pediu perdão a Deus, Deus já perdoa. Ele pode tomar ceia. Apesar ainda que do ponto de vista da igreja onde está a congregar, a igreja local, tem um plano, um tempo determinado para tirá-lo, da disciplina. Mas nesta condição, apesar de estar disciplinado, ele pode tomar ceia. Diferentemente, é quando a pessoa está na disciplina e não reconhece aquela disciplina e continua a afrontar as autoridades da igreja, neste caso, acho que não está em condições de tomar ceia, até porque ninguém pode afrontar a própria igreja, a igreja do Senhor Jesus, e ao mesmo tempo estar bem com Jesus. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa está mal com a igreja, automaticamente também a pessoa está mal com o próprio Senhor Jesus e a sua palavra. Então, de modo que essa resposta tem que ser vista nessa perspectiva. E outra questão é dos doentes mentais que nós, temos, ou que vamos tendo nas nossas congregações. Se estes doentes mentais podem ou não tomar ceia. Eu acho que
não podem. Não podem, e passo a explicar porquê. Porque para tomar ceia é preciso ter a consciência. Ter a consciência. Esse fator é muito determinante. Aliás, como o apóstolo Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Ora, para examinar, é preciso ter consciência do que é que está a examinar. Ora, se não têm essa consciência, não podem tomar ceia, neste caso, porque, como eu disse, que é preciso fazer uma autoexaminação. Uma pessoa que tem problemas de perturbações mentais, que está interdita, claro que essa pessoa perde essas faculdades e não pode, enfim, partir para tomar ceia. Agora, isso são casos excepcionais e Deus sabe, não quer dizer que eles deixam de ser crentes. Um doente, uma pessoa que já era crente e depois veio a ter problemas mentais, não quer dizer que deixa de ser crente ou deixa de pertencer ao corpo de Cristo. Apenas, simplesmente, por causa dessa estipulação, isso é o meu entendimento. Aliás, eu estou a formalizar isto, não vejo isso, nem sequer vi isso a ser discutido nos vários comentários que eu li e de teólogos que eu li. Pelo menos não se abordou essas questões e até essas questões não são abordadas nas nossas igrejas. Mas eu tomo essa liberdade, desde já, de manifestar a minha posição de que as pessoas, os crentes que eram crentes depois vieram a ter problemas mentais. A partir do momento que estão a ter esses problemas mentais, estão a ser controlados do ponto de vista médico, não podem tomar ceia porque não estão em condições de examinar-se a si próprios. Pronto. Essa questão, até ao ponto que eles estão novamente nas suas faculdades, podem voltar a tomar ceia. Não tem nada a ver que perderam a salvação, ou que deixaram de ser crentes, ou que deixaram de fazer parte da Igreja de Cristo. Simplesmente é uma forma também de examinar, respeitando estipulações, enfim, que o apóstolo Paulo traçou aqui nos versículos quase finais de 1 Coríntios capítulo 11. E por fim, para terminar, dizer que todos aqueles que são crentes têm que comungar da ceia, não podem ficar com medo da ceia do Senhor. Até porque o apóstolo Paulo, apesar dessa irregularidade que a igreja de Corinto vivia, que quase que ofendiam claramente a ceia do Senhor, porque alguns transformaram aquilo nas comeceinas e nas bebideiras, etc. Mas mesmo assim, pela graça de Deus, salvaguardando a eleição que Deus fez, que Deus faz pelos seus eleitos, ele demonstra que esses não vão perder, apesar disso, mas são infringidos penas que eu já mencionei, a fraqueza e doença, até morte. Como diz assim, por causa disto, entre vós, a Igreja de Corinto, muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E depois ele vai explicar, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós julgássemos, lá está, esse de considerar, autorrefletir. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou a finalidade última aqui dessa repreensão do Senhor Jesus é para não sermos, aqueles que estão a tomar ceia indevidamente, ser condenados com o mundo. Porque essa condenação do mundo é uma condenação eterna, é uma condenação para a perdição eterna, que não vivem mais na dependência de Deus, mas no inferno. Ao passo que estes aqui são privados, ficam fracos, ficam doentes, alguns até morrem, mas a salvação deles continua fazendo fé, enfim, a explicação do apóstolo Paulo, está assegurada a sua salvação, está assegurado o papel que eles têm na igreja e até na eternidade. Mas que Deus nos ajude a interiorizar estas grandes verdades da salvação e procurar ajustar, mas sobretudo de nunca afastarmos de tomar ceia, porque é uma arma que o diabo usa, como eu disse, para podermos afastar da comunhão de Deus. Mas também, da outra forma, quando vamos tomar ceia, para estarmos atentos e vigilantes, procurar a santificação e ter uma vida irrepreensível, porque daí também nos demonstra claramente que estamos a obedecer a palavra de Deus, que estamos abertos à palavra de Deus, que estamos aptos a cumprir tudo aquilo que são as prescrições contidas na sua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que continuemos a dar esse testemunho forte na nossa vida e influenciar aqueles ainda que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo para poderem beneficiar da salvação tal como nós. Que Deus vos abençoe. Até a próxima ocasião. Obrigado.